E aí, galera do canal No Caminho Te Conto, tudo bem com vocês? Hoje eu trarei aqui para vocês 3 pílulas sobre ESG, a parte ambiental. Então a gente vai falar sobre economia circular, transição para a economia de baixo carbono e o greenwashing, que não é apenas relacionado ao ambiental, pode ser também em relação ao social e governance, mas dá para dar uma boa pincelada no assunto, vocês vão entender o que significa esse termo, tá bom? Espera rodar a vinheta e na volta eu conto para vocês. E o último ponto que eu queria falar com vocês nesse terceiro vídeo é sobre greenwashing. O que é essa expressão? Ela é muito utilizada no aspecto ambiental. Então o green, porque é associado ao meio ambiente, e o washing, que é passar um pano, né? Então é como se empresas, pessoas se vendessem como grandes protetores da natureza, protetores dos animais, consumo consciente, capitalismo consciente, mas isso é a fachada. Tá lá para a imprensa ver, para as mídias sociais, os consumidores verem. Por trás, os caras fazem tudo errado. Polui rio, maltrata as pessoas. E aí por isso que eu falei que o greenwashing, ele começou falando de meio ambiente, mas hoje ele é social e governance também. Porque uma empresa que fala que é inclusiva, diversa, trata todo mundo igual, aí chega lá, paga um salário menor para mulher do que para homem, ou não tem negros na liderança, não tem LGBTs na comunidade da empresa. Ou seja, para fora ela fala uma coisa, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Aquele velho ditado que diz muito sobre o greenwashing. E também governança, no caso da Americanas, credenciada pelo Índice de Sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo, apresentava balanços, uma empresa exemplar, grupo dos fundadores da Ambev, da 3G Capital, só que 40 bilhões de rombo. 40 bilhões de rombo, auditadas e validadas por 2 grandes auditorias, e aí um monte de fornecedores quebrados, funcionários mandados embora, fechamento de lojas, prejuízo aos consumidores. Ou seja, também é um greenwashing, só que no aspecto da governança e não no meio ambiente. Se eles faziam isso na governança, vocês podem imaginar o que eles faziam com o meio ambiente, né? Que geralmente é o último que é considerado. Então fiquem atentos, entrem no site das empresas e procurem os relatórios de sustentabilidade. Toda empresa séria e que valoriza a agenda ESG, ela tem um relatório de integridade que é publicado uma vez por ano, tanto para a Bolsa de Valores, mas também para a comunicação externa. E vocês podem entrar para averiguar o que eles fazem e não é difícil de comprovar se o que eles estão falando que eles fazem é verdade. Basta entrar nos sites dos colaboradores, por exemplo, Glassdoor, lá você vê se as pessoas são felizes ou não trabalhando naquele ambiente. Uma navegada básica no LinkedIn também você consegue ver se as pessoas elogiam ou criticam determinadas empresas, o ambiente de trabalho. E claro que a gente tem que ter o bom senso, né, de não ler um comentário e achar que aquela é a verdade, a gente tem que ler uma amostra para ter certeza. Mas o greenwashing é isso, são empresas que prometem, falam, se vangloriam e muitas vezes ou não fazem aquilo necessariamente, são neutras ou não fazem o suficiente pelo porte delas, pelo dinheiro que elas têm para fazer, ou pior ainda, são empresas que fazem totalmente o contrário daquilo que pregam, que não são ambientalmente responsáveis, socialmente responsáveis, e aí cabe muito a nós que a agenda ESG seja levada a sério enquanto consumidores. Boicote a produtos, boicote a serviços e a empresas, publicações, as redes sociais deram voz às pessoas comuns para que a gente possa expressar nosso descontentamento. Sites como o Reclame Aqui, que também ajudam muito, os feedbacks no Google, usem essas plataformas, essas ferramentas para que a gente pressione as empresas. Empresa e político, gente, é para ser pressionado e não vangloriado
ou personalizado. A gente não tem que adorar pessoas, a gente não tem que adorar empresas, porque somos todos falhos. A gente pode ser apoiador, admirar, mas também estar pronto para cobrar no momento que tem que ser cobrado, porque estas pessoas políticas e estas empresas, conglomerados comerciais, eles têm um poder gigantesco que muitas vezes está fora até do nosso alcance de compreensão para mudar os rumos da história, os rumos de uma nação. Então a gente, como consumidor, tem que cobrar, porque se eles não mudarem pelo poder de barganha, o poder coletivo que eles têm, o nosso planeta vai para um caminho sem volta. Já está num caminho com uma volta difícil, mas ele pode, infelizmente, ir para um caminho sem volta. E pior, os problemas sociais que a gente já tem hoje com um planeta relativamente saudável, eles vão piorar e muito. A renda vai concentrar mais ainda na mão de meia dúzia e bilhões continuarão sofrendo com escassez e carência. Tá certo? Eu espero que esses 3 temas tenham ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor do assunto. Então, é transição para a economia de baixo carbono, descarbonizar, trocar carro, usar carro elétrico, ou evitar carro, usar transporte público, bicicleta, caminhada. Isso é um exemplo para o nosso dia a dia, né? CPF, mas as grandes empresas têm muitas coisas para fazer. Economia circular, reutilizar, tá? Então, é reduzir, reutilizar, reciclar, são as palavras da ordem. Não usou, jogou fora, usou, jogou fora, comprou, usou, jogou fora. Não, vamos botar as coisas para circular entre nós, enquanto pequenos consumidores, e as empresas enquanto grandes produtoras e consumidoras. E o último tema, o greenwashing. Não acredite em qualquer papinho que contarem para vocês. Vão atrás, investiguem, fiquem mesmo de olho. Foi assim que 3 vinícolas foram pegas lá no Rio Grande do Sul com trabalho análogo à escravidão. A gente tem que cobrar, policiar essas empresas para que eles não continuem replicando comportamentos inaceitáveis nesse tempo que a gente está, especialmente em 2023. Sigam o canal, curtem, comentem e, por favor, deixem seu like no vídeo. Até a próxima série de conteúdo. Um abraço!